vamos parar de papo furado, porque o grande assunto, um dos grandes assuntos do futebol, hoje, a incrível vitória do Girona sobre o Barcelona. Girona líder de novo, com boa participação de brasileiros, inclusive. Discorra sobre o assunto, Marcelo Beckler. Pô, o Girona. Tem uma frase de um cara que eu sigo aqui no Twitter, eu não sei se ele é jornalista, ele é meio que um fake, ele é um cara meio assim, que, sei lá, ele entende bastante de futebol. Ele falou: a gente já sabia por que que o Barça não era líder. Ontem a gente descobriu por que que o Girona é. Cara, eles jogam bola, viu? Mas assim, jogam muito bem. Foi uma derrota do Barcelona ontem muito moral, porque ontem a torcida do Barça percebeu que dá para fazer mais com menos. O Girona é tudo que o Barcelona gostaria de ser. Colocou na roda. O Barça ontem não jogou mal, tá? Jogou bem. O Barcelona ontem merecia até sorte melhor, mas pegou um time que está um pouco de histórico do Girona. É só a quarta vez que disputa a primeira divisão. É um clube formado em 1930 e não é de forma consecutiva. Disputou duas vezes, caiu e agora disputa mais duas. Todas elas a partir de 2017, quando chega o grupo Abu Dhabi, o grupo do Manchester City. Tem muitos jogadores do Girona que pertencem ao Manchester City ou que foram comprados por algum outro clube do grupo e foram colocados no Girona para dar visibilidade. O caso do Savinho, por exemplo, saiu do Galo, foi comprado pelo Troyes da França, não sei se fala Troyes ou Troyes, da França, e foi para o Girona. O Ian Couto foi contratado pelo Manchester City, jogador da base do Curitiba, e joga como ponta ou como ala nesse time do Girona. O capitão do time é um catalão, Aleix Garcia, que saiu cedo da base aqui do futebol catalão, foi para o Manchester City, lá não conseguiu, está no Girona e apontam como um possível retorno ao Manchester City na próxima temporada para disputar a posição com o Rodrigo, talvez hoje o melhor meio-campista do mundo. E jogam muito bem, assim, a campanha são 16 rodadas, 48 pontos em disputa, 41 pontos conquistados. Não ganharam na primeira rodada da Real Sociedad, um confronto direto com o Real Madrid, tomaram 3-0, e não ganharam do Atlético Clube de Bilbao, que é um clube que está brigando por G4 nessa temporada. De resto, ganharam de todo mundo. E agora estão enfrentando os times da parte de cima. Pegaram o Barcelona, daqui a pouco tem Betis, tem Atlético de Madrid, para o Girona enfrentar. É um time que entrou com pretensões de não cair, talvez já tenha pontuação suficiente, talvez com 41 pontos não caia, antes de acabar o primeiro turno, e agora começa o sonho, André. Será que dá? É a pergunta que todo mundo se faz na Espanha. Será que vai dar? O sonho real é uma vaga em competições europeias. Para classificar para a Champions é uns 65 pontos, já tem 41, faltam uns 24 pontos de 66 em disputa. É viável, dá. Agora, para ser campeão, hein? Será que vão aguentar? O ritmo, eu diria, de Real e de Atlético de Madrid. O Barça não me parece essa temporada que vai ter ritmo para tanto. E é a pergunta de mais de 1 milhão, porque a pergunta de 1 milhão ontem eu vi foi fácil, é a pergunta de mais de 1 milhão que se fazem aqui na Espanha. Ô Beckler, para a próxima Champions, são 4 vagas para a Espanha, né? Sim, e mais a do coeficiente se a Espanha chegar lá, né? Pois é. Olha cá, o Túlio, coloca por favor de novo a tabela aí, ó. O Girona, nesse momento, ele tem 12 pontos de vantagem sobre o quinto. Mas aí, André, a gente acabou de ver que bastam 2 semanas para isso virar zero, né? Assim, depois do que a gente acabou de ver no Brasil, é impossível falar, tá lá, vai conseguir. Não, sim, isso sim. Né? Não dá pra cravar. Mas eu acho que a coisa não é com o quinto, a coisa é com a pontuação média. Ele tem que. É meio que uma natação, sabe? Se você não joga contra. Não é um duelo de boxe, você tem que nocautear. É a natação, você tem que fazer a piscina em tanto tempo para ganhar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O Girona tem que passar de 65 pontos. Se você fizer o seu tempo, você provavelmente ganha, né? É aquilo lá na piscina e no. É interessante, é interessante. Acho que é uma história a ser contada, o Beckler. E assim, eu queria que você falasse dos brasileiros, cara, do Savinho e do Ian Couto, porque a gente tá vivendo um momento aqui de seleção brasileira que qualquer jogador que esteja em destaque, eu acho que a gente tem que observar, cara, com mais a gente, em especial o técnico da seleção brasileira, né? Por enquanto o Diniz, a gente não sabe como é que vai ser, ainda mais com esse rolo agora na CBF, mais um, mas eu acho que os jogadores brasileiros, eles precisam, o cara precisa abrir os horizontes. A gente precisa hoje sair daquela lista tradicional daqueles 35, daqueles 40 caras, a gente precisa ir garimpar por aí. Que tal os brasileiros do Girona?
Estão indo bem. É um time que em algum momento eles têm protagonismo. O Savinho chegou a ser, durante algumas rodadas do Campeonato Espanhol, o jogador com mais participação em gols, entre gols e assistências e tal. Eu acho que o Savinho tem 4 gols, 5 assistências. O Ian Couto tem números um pouco mais modestos. É um time que não joga num 4-3-3, um 4-2-3-1, para que eles joguem como pontas normais, joga com 3 zagueiros. Então, o Ian Couto, por exemplo, é ala. É muito ofensivo, ataca muito bem, mas não é um lateral. Até joga de lateral, mas ele vai muito bem nesse Girona com mais tarefas ofensivas que defensivas. O Savinho eu acho mais complicado pela concorrência na ponta esquerda do Brasil, né? O Rodrigo está jogando maravilhosamente bem no Real Madrid, tem o Vini que daqui a pouco vai voltar, tem o Martinelli que está muito bem no Arsenal também. A concorrência para o Savinho é difícil, ele é canhoto, ele tem alguma coisa diferente de levar para o fundo. Se a gente tivesse um super 9 para ele fazer cruzamentos, seria uma boa. São muito novos ainda. Eu, sinceramente, não sei se é caras para a gente levar e que agora vão resolver o problema da seleção, ou que vão chegar e vão jogar. O Ian Couto, como lateral direito, mais do que o Savinho pela concorrência. Mas é um time muito coletivo. Não tem assim um grandíssimo destaque individual. Ontem, por exemplo, quem para mim jogou muito bem foi o ala esquerdo, Miguel Gutierrez. Porque o Girona conseguiu encontrar um homem livre ali, ele era o homem livre para jogar. Mas estão desenvolvendo, tá? Estão melhorando. O Ian Couto já está aqui na 3ª temporada no futebol espanhol, está jogando cada vez melhor. E o Savinho acabou de chegar, jovem, 19 anos. Então eu acho que é mais para ficar de olho do que para em março serem convocados e começarem a arrebentar numa nova era da seleção brasileira.